Nação flamenguista, tá se aproximando o grande dia, né, desse jogo Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? Torcedor palmeirense já tá com o Flamengo aí na cabeça, né? Porque, pessoal, nada mais, nada menos que já, se eu não me engano nas contas, 9 ou 8 anos, que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? E os palmeirenses estão com esses números na cabeça, tão preocupados, né? Tinha muito palmeirense achando aí que o Palmeiras já seria campeão no meio de semana, que o Flamengo ia perder para o Botafogo, e o Palmeiras ia vencer, ia ficar 6 pontos e agora poderia sacramentar com uma vitória em cima do Flamengo, ficando 9 pontos do Flamengo. Mas é outra situação completamente diferente, pessoal. Claro, é um jogo difícil, é um jogo onde geralmente o Flamengo costuma vencer o Palmeiras, né? Pelo menos é o que está acontecendo aí nos últimos 9 anos. O Palmeiras não saber o que é uma vitória em cima do Flamengo. Os palmeirenses já estão se tremendo na base, né? Eles sabem que pegaram o Juventude, golearam, pegaram o Bragantino, golearam, mas eles sabem que o Flamengo é totalmente diferente, né? O Flamengo é outra coisa, é outro nível, Maracanã, pressão, torcida. Agora eu quero ver quem é bom. Agora é aquela hora de separar os homens dos meninos, né? Como a gente sempre diz, no mundo do futebol. Quem será o bom a gente vai ver agora, né? Claro, o Flamengo, o torcedor do Flamengo tá na esperança, né? O Flamengo jogou bem contra o Botafogo, manter o mesmo desempenho e conquistar mais uma vitória. O que será que os palmeirenses estão achando? Vamos acompanhar aí, pessoal. O crédito do vídeo é para o canal Energia 97, link na descrição. Roda a vinheta e vamos ver o que foi que eles falaram. Vamos lá. Caramba, a cara dos caras aqui, tudo arregalado, velho. Todo mundo aqui, o estranho falou, pô, você é um balãozinho aqui do balão da cabecinha do estranho aqui, sabe? Pô, podia ser meu time e tal. Ah, que chatice, hein? É muito bom. Eu tô vendo aqui da reunião com o Marco Rubio, tô nem... Eu sei, agora pra quem ganhar de 5, se ganhar de 1 também é a mesma coisa. Pois é, Lelê. Mas não, tem saldo, tem saldo. Mas o Domênico, caramba, velho. Mais uma aula, hein, velho, do Palmeiras, impressionante, hein? Ontem, agora, mais uma vítima no Allianz Parque. No começo do ano, que a gente até comentou que o Allianz Parque tava não tava indo bem, cara. De repente, nos últimos 6 jogos, só goleada acima de 3. Todo mundo que tá vindo aí tá tomando, hein? Tomando um sacola, né? Eu vou dizer pra você, seu Bento, o primeiro tempo tava meio complicadinho aí, hein? O Bragantino deu um trabalho pra gente aí, né? Teve um pênalti aí que foi marcado pro time do Bragantino, que foi pênalti mesmo, né? Bateu na mão do jogador do Palmeiras, lá subiu com a mão meio que alto ali, bateu na mão, tal, aquela coisa. Então, mas foi pênalti. A gente mesmo falou na transmissão, né? O Abel falou que não, né? Eu vi gente especialista de arbitragem falando que não foi, porque ele faz a carga realmente, ele sobe em cima antes. Não, um monte é relativo. Eu achei que foi pênalti. Eu vi uns cortes aí no... Os caras que eu vi falaram que foi. Não, mano, é interpretativo o lance. Eu também acho que foi pênalti. Eu falei ontem. Mas foi muito pênalti. É interpretativo, mas na hora lá a gente falou que foi pênalti. Na hora, antes dele ir pro VAR, eu falei, rapaz, se ele for pro VAR, ele vai dar o pênalti. Eu falei na transmissão. Na transmissão a gente é honesto, a gente não tem esse negócio de... Porque a gente torce, a gente vai falar alguma coisa diferente do que a gente tá vendo. Não ficar falando mentira aqui que nem outro. Sem mentiras. Agora, aí o Palmeiras conseguiu, né, seu Bento, no finalzinho do primeiro tempo, igualar o placar numa bela jogada, ensaiada de escanteio, né? O Veiga toca pro Maurício que tá aqui no bico da área, Maurício cruza na grande área e o Fux mete a cabeça, se bem que o goleiro deu uma ajudada, hein? Ei, goleirão do nosso Bragantino, hein? Deu uma ajudada lá, o tal do Lucão, né? Ajudou a gente porque saiu catando borboleta ali, né? E o Fux realmente fez o gol, merecia o gol, o Fux tá jogando muita bola, seu Bento. E aí o segundo tempo, aí eu vou dizer uma coisa pra você. Aí é uma aula de futebol, né? Aí é uma aula de futebol. Porque quando oh, meu Deus. Bragantino. O Abel Ferreira percebeu que o Palmeiras estava meio que perdendo o meio de campo ali, por isso que estava tendo dificuldade, seu Bento. Ele tira o jogador do Palmeiras para colocar o Aníbal. E dali em diante é uma outra história, né?
aí é outra história. O Palmeiras domina o meio de campo. O Palmeiras acaba virando o jogo muito rapidamente, né? Acaba fazendo o segundo, o terceiro, fica fácil a coisa, começa a dar uma aula de futebol. Entram outros jogadores, o Flaco mesmo que jogou o jogo com o selecionado da Argentina, entrou os dois, jogando né? bem, pedalando. O Flaco tá pedalando, senhores. Que fase, hein? Tá pedalando, que fase! É a água pedalando. do Messi. Ele bebeu a água do Messi. Confiança, né? Beleza. Dodô. Também tem isso, Sombra. A confiança é tudo no futebol, né? E ele tá muito confiante, cara. Tá fazendo muito gol. Se não me falha a memória, a dupla fez 39 gols, né, até agora. Se não me falha a memória, se é o número. É isso aí. 39 gols juntando os dois. Os dois também dando assistências. Então tá uma coisa de maluco, uma coisa de louco. Foi um segundo tempo, assim, de encher os olhos, né, seu Bento? Muito bom. E já, assim, já faz um tempinho, né, Dona? O Palmeiras vai exibindo esse futebol aí fantástico que que chama atenção, né, cara? É a variação de jogadas que o Abel tem hoje em dia, né? O Palmeiras, ele é um time forte pelo alto, né, pelos lados, pelo meio, então é cruel, né? Quando tem ali o André. Quero ver esse discurso depois do jogo do Flamengo, pessoal. Quero ver esse discursinho. O Lopes, o André joga muito, hein? O André joga muito. Ô Bentola, os caras estão falando que o Neymar vai lá pro Inter Miami. Se eu sou o diretor do Inter Miami, eu trago o Flávio Lopes pra jogar com o Messi. Você sabe disso aí, que quando o jogador vai pra seleção, já, a segunda convocação dele, já jogou. Realmente, eu acho que daqui um tempo vai ser difícil dar uma segurada no Flaco. Mas Seu é novo, né, seu Bento? É novo, né? É um jogador novo ainda. 24, né? E tá, mas, cara, foi uma. Você falou, cara, é uma aula de futebol do Palmeiras. Chega aí 61 pontos. Né? Agora vamos lá pro Rio para fazer esse jogaço aí domingo. Né? O Palmeiras que ainda tem 2 vitórias a mais e 3 pontos a mais que o Flamengo. Então vai ser um jogo daqueles e a Leila não vai, né? Até por questão de segurança, viu, Domênico? Ela não vai. É mesmo? Não, ela não vai. Esse imbróglio aí, né? Essa troquinha que tá tendo aí de farpas aí entre Palmeiras, Flamengo e tal. Então ela vai acabar não indo pro Maracanã. Vai ficar de boa lá, vai ficar aqui, vai acompanhar. E assim, os caras que entraram, né, ontem, né, com o banco hoje do Palmeiras é totalmente diferenciado, né? Sobe a qualidade, né? Não perde, na verdade, né? Você mantém uma incrível ali. Olha, o Palmeiras tá lembrando, já é maluquice comparar. Calma, pessoal. Foi Bragantino e Juventude. Estão querendo fazer comparação porque venceu Bragantino e Juventude. Domingo a gente vai ver essa comparação. O de 96, Domênico, quando fazia gol pra cacete ou não? Olha, é difícil comparar com aquele time, viu, seu Bento? Era um time de muita qualidade, né? Mas eu acho que esse time... Pode falar. Não, o Palmeiras chegou a 40 vitórias no ano, só perdeu pro PSG. Tem 41. Que tem 41, né? O número é muito grande. Seu Bento, assim, se for comparar números, né? Números, goleadas, vitórias, eu acho que você pode até comparar com o time de 96. Agora, talento por talento é complicado, né? É que é difícil falar, né, de uma outra época, né? Você pega um time de 90 e um time de hoje, o futebol, ele mudou muito, né? Um outro estilo de jogo, né? Outro futebol, é outra coisa, né? É diferente, não dá pra comparar. Eu não gosto de comparar, eu não gosto de fazer comparações, porque eu acho que é desleal comparar. É igual se comparar 70 com o time que ganhou 2002, por exemplo. Duas seleções diferentes, mas, pô, como é que você vai comparar o 2002 com o 70? Não dá, era outra época, outro estilo de futebol, era mais lento o 70, 2002 já é um pouco mais rápido, hoje é muito mais rápido ainda, então é difícil comparar, né? Pra finalizar, Sombra, o Palmeiras... A RG mandou aqui, nossa, Domênico falou bobagem, não tem comparação, 70 foi muito melhor. Não, mas eu não falei bobagem. Mas pera, mas eu não falei que... Na opinião da RG é bobagem, vamos fazer o quê? Não, mas eu não falei que 70 é melhor que 2002. Eu não falei nada disso. Mas eu não falei isso. Não. E duvido que o RG tenha falado isso. Duvido duvido que ele tenha falado isso. Então tá bom, você aguarda segunda-feira, ele vai estar aqui e vai te confirmar. Ele vai estar, ele vai falar. Não tem problema. Sabe porque o RG mas é outra história. O RG é aquele tiozão do churrasco que vai ficando velho e fica sem filtro. Aí quer falar o que quiser. Sabe? Ele se julga meio Silvio Santos. Mas, seu Bento, agora
Agora a parada é com o Flamengo, o seu Bento é outra história, né? Um time muito bom. Eu não sei não, eu prevejo aí um jogo de muitos gols, viu? Eu também acho. E eu temo com relação à arbitragem. Temo. Não, mas isso aí já tá tô falando antes aqui pra não ter problema. É que ontem, eles estão reclamando pra cacete. Ontem o Bolso... Olha só quem fala de reclamação, pessoal. No jogo do São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo foi claramente prejudicado, Abel reclamou durante o jogo, Abel reclamou na coletiva. No outro dia, Palmeiras colocou nota reclamando, né, se sentindo vítima. Os caras ainda querem falar de reclamar aí também, pessoal. Tem que ter paciência. Sim, Beto, o que acontece? Só para concluir aqui da minha parte. Se o Palmeiras ganha do Flamengo, é muito difícil o Palmeiras perder esse título. Se ele ganhar do Flamengo, fica muito... Porque abre 6 e não são 6, são 7, né? Contigo, na teoria são 7. Porque o Palmeiras, a vantagem das vitórias aí leva as vitórias. Então, assim, nem que o Palmeiras tem 2 rodadas de vantagem se ele ganhar o jogo. Se o Palmeiras empatar, continua o campeonato meio que aberto. E se o Flamengo ganhar, o campeonato se abre mais ainda, né? Porque o Palmeiras vai ter 2 confrontos clássicos contra o Santos no meio aí da parada aí da Libertadores. Eu sei que o Flamengo também tem Libertadores, só que tem aí o negócio da FIFA, isso, Bento. E o Ancelotti, ele já falou que vai dar uma olhada e vai convocar muita gente aqui de dentro do Brasil, hein? Parece que essa próxima convocação é só com os caras daqui, Dudu. Aí é muito provável que, de repente, o Vitor Roque vá. É muito provável que o Vitor Roque vá. Ele, Andrés, e aí o Palmeiras perde muito, né? Mas o Pedrinho comemorando. Pedro também, talvez. O Flamengo deve ter o Léo Ortiz. Mas os caras pegam o Sport. Não, mas o Palmeiras pega o Palmeiras pega o Santos, mano. Mas o Santos e o Sport, ô Domênico Gato, muda a cor da camisa, gente. Mas é a mesma tranqueira. Não, eu vi o o fato do Corinthians ter perdido. Mas, ô Domênico, o fato do Corinthians ter perdido não maximiza o futebol do Santos. O Santos é horroroso, gente. Diz mais sobre o Corinthians. Gente, o Corinthians perdeu pro Sport também. Viu? Eu acho que o maior problema é o demérito do Corinthians. Isso é fato. Mas, ô Domênico, você tá falando de arbitragem, mas nessa partida aí do... É claro, se o Palmeiras ganhar, se não mata, aleja. Como diria o Telhada da Rota. Palmeiras ganhar, campeão. O Telhada falava isso, se não mata, aleja. Agora, com relação aí à arbitragem, Dudu, mas não dá pra falar isso, cara. Mas tô temeroso com relação à arbitragem. A arbitragem, ela pode errar pra um ou pra outro, independente do clube, porque a arbitragem no Brasil hoje é uma merda. Se você pegar, por exemplo, ontem o Flamengo, não sei se você viu, Domênico, o pênalti absurdo, que não foi marcado pro Flamengo, inclusive o próprio VAR, ele descrevendo numa ordem cronológica. Ele fala assim, olha, o jogador do Flamengo tem a posse da bola, ele toma um pisão. Aí o cara tá dentro da área, tá dentro da área. E aí depois o árbitro fala, mas é que eu não vi, não sei o quê. E o VAR, ele começa a vir com uma narrativa pra corroborar com a merda que o árbitro não marcou dentro de campo. Então ele descreve o lance que teoricamente daria a entender que foi pênalti, depois ele muda totalmente a trajetória. Ele vê o pisão, mas não interpreta o pisão como pênalti, falta. Tinha os elementos do pênalti. Não, ele interpreta o pisão como um acidente. A narrativa. Não como falta. Mais absurdo do que isso foi a confusão do Zanovelli no Clássico Mineiro. Nem me fala isso aí. O que ele fez na expulsão do Caio Jorge, expulsando primeiro o Lucas Romero. Isso que você tem a tecnologia do VAR. Será que as telas estão pixeladas? Não, e peraí, quem errou foi o VAR, porque eu ouvi o áudio do VAR. Foi o VAR que falou errado pro árbitro. Vamos por partes. Quem agora está em casa, no carro, no trabalho, ouvindo, 97% das pessoas não sabem de fato o que rolou. Vamos lá. Explique por partes. Atlético Mineiro e Cruzeiro, o árbitro Zanovelli já tinha errado 2 cartões, né? Porque assim, por que se deixa o cartão vermelho geralmente atrás do bolso, né? Do bumbum, pra não confundir justamente os dois. E ele tava com o amarelo e com o vermelho em bolsos aqui na frente. Então, por 2 vezes ele foi dar cartão amarelo pro jogador do Cruzeiro e deu vermelho. Depois ele consertou. Tinha acontecido essas 2 oportunidades. Aí, depois que saiu o gol de empate do Atlético Mineiro, que foi um escanteio, que o Cruzeiro estava reclamando que não foi escanteio, né? Para eles tinha sido tiro de meta. Ok. E aí, depois que saiu o gol, o Caio Jorge pegou e fez o sinal assim com a mão, indicando roubo da arbitragem. Tá. Aí o VAR o árbitro de campo não viu. Então o VAR comunica o árbitro, falando, ele fez sinal de roubo, né, e tal. Só que o próprio
próprio VAR fala errado pra ele. Foi o 29. Falou que foi o Nossa Lucas Senhora. Romero. Aí, Isso, O Romero arrebenta com ele. Aí o árbitro vai lá e expulsa o Lucas Romero, Nossa. porque o VAR falou pra ele que foi o Lucas Romero. Aí depois de um tempo, o VAR conserta. Não foi o 29, foi o 19. Foi o Caio Jorge. Aí ele vai lá, cancela o cartão do Lucas Romero e expulsa o Caio Jorge. Olha, esses caras aí é um problema de subintelecto, não é possível. O cara com a câmera errou, o cara Não do é só VAR. questão de ser ruim, é gente burra. Mas, Não, ô, e por Sombra, falar em a gente não teve uma impressão agora nesse jogo do São Paulo e Palmeiras, que pra mim foi um dos maiores escândalos que eu já vi no futebol, foi o que aconteceu nesse jogo, que o árbitro não sabia a regra. Ele não sabia qual era a regra. Porque na hora que ele fala que o pênalti foi sem intenção, ele não sabe a regra. Porque, tipo, se a regra diz que se tem o choque, independentemente se é intencional ou não, ele não sabe a regra do futebol. Sabe o que me pareceu Então é uma ali? mistura Como de, se só existisse é uma mistura pênalti de com intenção. falta Exato. de inteligência, desconhecimento. De querer contemporizar, sabe por quê? Ali o jogo tava 2-0. Era um lance que se passasse, ele falava, tá 2-0, Zá, não vamos lembrar. Como lembraram, porque realmente foi escandaloso, Exato. voltou a baia. O que me deu a impressão dele falar, já tá 2-0, foi fora da bola, segue. E aí depois foi cobrado. Agora, Você não pode dar um pênalti porque tá 2 a 0, escolhido, não Mas dá. tem juiz já que faz isso, saiu, mano. Tem já juiz que faz saiu isso. o árbitro do domingo? Ainda Tá não. bem. Vai ser difícil, Olha, hein? Esse vai ter uma Ô, mas você tá resposta. falando de burrice, velho. Por falar em burrice, esse Caio Jorge também. Ah, Pô, não um pode, estádio com né? 200 câmeras, o cara levantar o braço pra fazer esse pode, negócio, não ainda vai pode. tomar um gancho pra largar a mão desse idiota. Até Vai. 100 jogos E pode vocês pegar. viram, ele pode ser indiciado também, porque tinha um zagueiro do Atlético que tá com a mão enfaixada, porque acho que ele fez uma cirurgia. Quebrou a mão. Ele foi lá, apertou a mão do cara. Não, mas isso aí, pera um pouco, mano. Isso aí, ninguém tem culpa que o zagueiro do Atlético entra no campo com a mão quebrada. Ele apertou a mão do cara, mas pera um pouco. Tudo bem, mas agora tem câmera, né? Sim, mas Sombra, cara chorando lá, o cara da Atlético. Eu, Gilberto, jamais farei isso com alguém. Agora, dentro do campo, o cara xingou ele, deu porrada nele. Ninguém é obrigado, ele foi e apertou a machucada do cara. Porra, mas isso aí lembrou a Libertadores dos anos de 80, 90, é isso. Mas agora isso tem aí tá câmera. dentro do jogo, né? Agora, pesado, né? Mas Sombra, ele não vai tomar cartão ou vai dar uma falta porque ele apertou a mão do adversário. Eu pelo menos acredito que não. Não, mas eu acho Se que o árbitro pode for ser muito enquadrado, rígido, velho. talvez, com uma atitude anti-esportiva. É, ô Pedrinho, é capaz deles chamarem ainda a Mili Lacombe pra ser auditora nesse mais, julgamento. ô Pedrinho, não se esqueça que o Cruzeiro está nas semifinais de Copa do Brasil. Sim, contra nós. Se Deus quiser, vai pra final. Mas o que você quer insinuar aqui? Querem tirar o jogador? Não, eu quero. O Corinthians está envolvido nisso? Não, o Corinthians não. O culpado é o Caio Jorge Sombra, mas o que eu quero dizer Uai. é que ele vai ser punido de uma forma grande e que vai ficar fora. Não tô falando que é o Corinthians. Mas a Copa do Ele É, pessoal, os palmeirenses estão preocupados, né? Estão preocupados porque sabe que vai enfrentar aí. Vai enfrentar o Flamengo, né? E o Flamengo recuperando o seu bom futebol, né? Flamengo, a tendência é que volta a jogar aquele futebol que a gente esperava, né? Um futebol muito bom, principalmente aí no segundo tempo. Jogou muita bola contra o Botafogo, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo vai fazer um grande jogo. E outra coisa, eu digo aqui a você de certeza, o Flamengo vai para esse jogo como fosse o último jogo do campeonato. Por isso que os palmeirenses estão preocupados, porque eles sabem que vão enfrentar o Flamengo. Agora aqui, pessoal, sinceramente, querer justificar reclamações, se tem alguém que reclama no futebol brasileiro, pessoal, hoje é o Palmeiras. Começando do treinador até torcedor. Vocês estão vendo os torcedores aí já começaram a choradeira. Então, os caras querer vir reclamar porque o Flamengo reclamou, não, pessoal. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque se tem um clube hoje que não pode reclamar de juiz, é os palmeirenses. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tem um time hoje que é favorecido, é o Palmeiras. Ou vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho dúvida. Os caras são muito favorecidos. Os caras são muito favorecidos mesmo, né? A gente trouxe um vídeo aí onde a gente falava sobre isso, né? O Palmeiras teve 15 pontos dados pelo VAR.
15, pessoal. Não tô falando aqui de 1, de 2, de 3, de 4, não. Se 3 já faz diferença. Por exemplo, vamos esquecer todos os pontos que o Palmeiras foi favorecido. Vamos só lembrar só do Palmeiras e São Paulo. 3 pontos pro Palmeiras. Tirei 3 pontos do Palmeiras, porque ali foi tirado, foi dado os 3 pontos do Palmeiras, né? Vamos tirar esses 3 pontos do Palmeiras? Quantos pontos o Palmeiras tem? 61. Menos 3, 58. Mesmo ponto do Flamengo. Aí tem 3 contra o Sport, que foi dado. Tem mais 3 contra o Vitórias, que foi dado. Tem mais 2 contra o Botafogo, que foi dado. Mais 2 contra o Corinthians, que foi dado. Então, pessoal, quando você vai somando os pontos que o Palmeiras ganhou, aí, mas não, o Flamengo tá reclamando demais. Pois é. O que é que adianta reclamar e o favorecido ser o Palmeiras? O favorecido aí é o Palmeiras na história, né? O Flamengo pode até reclamar, mas não adianta de nada. Não adianta de nada, pessoal. Sempre o favorecido, Palmeiras. Sempre o favorecido é o Palmeiras, mas é uma pena. É uma pena porque a gente esperava aí, né? Que realmente o campeonato fosse limpo, né? Fosse um campeonato justo, fosse um campeonato... Sei que muitos vão dizer, não, mas porque o juiz entra já para favorecer. Não, pessoal, eu não vejo isso, né? Tô bem realista. Para mim, o juiz não entra para favorecer, não. Longe disso. O juiz simplesmente são fracos. O cara erra, né? Não é porque eles entram mal intencionados. Ok, pode-se dizer que talvez seja questão aí de pressão. Pressão pode ajudar, né? A gente sabe que quando os caras entram pressionados, ok, né? Realmente a pressão é grande. Tem muita pressão em cima do juiz, né? Pressão em cima do juiz. Abel gosta de reclamar, gosta de pressionar. E na dúvida o juiz dá a favor. O juiz deu a favor do Palmeiras, né? Mas para esse jogo de domingo, pessoal, a gente espera aí que o Flamengo não sinta essa pressão, viu? Que o Flamengo faça uma grande partida. Que o Flamengo conquiste os 3 pontos, né? Eu acho que vai ser importante esses 3 pontos para o Flamengo, né? Até porque vai se manter ali na liderança, né? Mesmo número de pontos do Palmeiras, só que com a vitória a menos, né? Com a vitória a menos. Mas é como eu disse, é final, é decisão, os palmeirenses estão tremendo. Queira ou não queira, os palmeirenses estão tremendo. Estão empolgados por uma parte, mas ao mesmo tempo eles sabem. No fundo eles sabem, né? Não porque o Palmeiras venceu, goleou o Juventude, goleou o Bragantino. Pessoal, Bragantino, Juventude é uma coisa. O negócio é se golear quando pegar um time de ponta. E outra coisa, vocês têm dúvida aí que Caio Jorge vai pegar um gancho de suspensão? Não tenho dúvida. Inclusive... o próximo jogo é contra o Palmeiras, né? O próximo, né? Passando esse o outro, né? Aí vocês têm dúvida? Não, eu não tenho dúvida. Errou. Pra mim também não deveria ter feito aquilo, né? Mas vamos ver, né? Palmeirense empolgado. Flamengo com 9 anos ou 10 anos aí que não perde pra o Palmeiras em Brasileirão. Torcedor confiante que pode sair uma bela vitória. Maracanã lotado. 70 mil pessoas. Leila Pereira pipocou, não vai viajar. Outra coisa, o árbitro que vinha apitar esse jogo vai sentir pressão. Mas eu não tenho nenhuma dúvida não, pessoal. Na dúvida, sempre vai ser contra o Flamengo. Na dúvida, sempre vai ser contra o Flamengo. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Por quê? Porque a pressão é grande, né? A pressão do lado do Palmeiras é grande. Agora que José Boto tá entendendo como é que funciona aqui o futebol brasileiro, né? Ele não entendia. Ele pensava que o futebol brasileiro, você tinha que seguir os padrões da Europa. Não, pessoal, que futebol brasileiro é assim. É reclamação, é pressionando. Porque os caras são fracos, né? E finda ajudando. Isso aí é uma realidade, né? Que pena, né? Que pena. Mas é isso, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.